A Selic, também chamada de taxa básica, é no Brasil a taxa de financiamento no mercado interbancário para operações de um dia, ou overnight, que possuem lastro em títulos públicos federais. Ela regula diariamente as operações interbancárias, refletindo o custo do dinheiro para empréstimo junto a instituições financeiras. A taxa varia de acordo com a decisão do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, que determina os valores com base na conjuntura política e econômica do país. Ela afeta diretamente o investimento e poupança dos brasileiros, desde investidores até famílias usuais. Consequentemente, afeta-se toda a economia brasileira, impactando nos níveis de inflação, câmbio, PIB, formação bruta de capital fixo, dentre outros. Para explicar melhor sobre a Selic e suas implicações, vamos abordar 3 ciclos diferentes da economia brasileira, 2002, 2012 e 2016. Tudo isso sob a perspectiva da família Souza e do investidor Carlos. Nesse ano, a Selic chegou a 25%. O Copom tomou essa decisão para controlar a inflação, que chegou a bater 11%. Ao aumentar a taxa de juro, diminui-se o dinheiro em circulação, contém-se a expansão do crédito e, assim, impede-se que o crescimento inflacionário desperte. O aumento da taxa se deu praticamente no último trimestre do ano, quando Lula estava prestes a vencer a corrida presidencial, causando desconfiança de investidores a respeito do futuro do país. A família Souza, que tinha acabado de ter a segunda filha, queria comprar uma casa nova e mais confortável para todos. Porém, com uma taxa de juros elevada, o financiamento da casa própria tornou-se inviável devido ao custo do empréstimo. Além disso, os pais tinham receio de perderem seus postos de trabalho, ele como gerente de fábrica e ela como vendedora, e não terem condições de arcar com o financiamento. Com uma taxa Selic tão elevada, junto à incerteza da economia nacional e um PIB abaixo da expectativa, resultou-se em um forte desaquecimento do mercado brasileiro, em uma onda de demissões do setor privado. Carlos, por sua vez, sendo um empresário com dinheiro de sobra, ao analisar as tendências do mercado e os custos de capital e de oportunidade, decidiu que iria destinar o seu dinheiro a investimentos em títulos do governo. Isso porque os rendimentos seriam iguais ou superiores à rentabilidade da maioria das empresas privadas e com um risco muito menor. O ano de 2012 ficou conhecido como o ano do PIBinho. O período foi marcado pela estagnação do PIB brasileiro, que estava em alta nos anos anteriores. 3 possíveis explicações para o fraco desempenho da economia brasileira são a crise que afetava a Europa, a economia norte-americana ainda em recuperação e a desaceleração da economia chinesa. Nesse momento, um dos principais focos da economia brasileira era a exportação agropecuária para a China, que teve um crescimento abaixo do esperado neste ano. Assim, o PIB agropecuário caiu, levando junto boa parte da indústria. Esse fenômeno tem impacto no consumo e nos investimentos. Frente a esse cenário, a equipe econômica do governo optou por um processo de redução na taxa básica de juros. O objetivo era estimular o consumo e a concessão de crédito para aquecer a economia brasileira, que crescia em ritmo lento. A família Souza já estava cansada de pagar o aluguel e, com 2 filhas na adolescência, precisava se mudar para um outro imóvel. Foi aí que descobriram com colegas de trabalho que o sonho da casa própria poderia se tornar realidade. O Sr. Souza ouviu de um amigo que o governo havia lançado programas que incentivavam as famílias brasileiras a comprarem imóveis e, para isso, estavam praticando baixas taxas de juros em empréstimos e financiamentos. Com a estabilidade da situação econômica do país, os dois não temiam mais perder seus empregos e, por isso, decidiram realizar o sonho de suas vidas, comprar uma casa na Lapa. Desde 2002, quando Carlos optou por investir em títulos do governo, seus proventos se tornaram bastante rentáveis. Com isso, Carlos desenvolveu um padrão de vida alto, que incluía viagens e carros. Em 2012, os investimentos de Carlos, que eram diretamente atrelados à Selic, passaram a render menos e, assim, o investidor ficou insatisfeito. Como forma de manter seus altos resultados financeiros, Carlos diversificou seus investimentos, direcionando-os à indústria e empresas de serviços, que ofereciam rendimentos maiores.
Foi um ano muito conturbado para o Brasil. A instabilidade política afetou todos os setores do país, principalmente o financeiro. Investimentos foram cortados, corrupção em alta na mídia e uma presidente sem credibilidade para administrar um país inteiro. O ano começou com uma taxa Selic de 14,25% e continuou com esse valor até a mais recente reunião do Copom, que depois de 8 meses abaixou o valor dos juros para 14%. Foi o primeiro corte na taxa em 4 anos e o início de um ciclo de redução nos juros já esperado pelos economistas. Para eles, a redução do juro básico deverá estimular o consumo e investimento e, consequentemente, ajudar a economia brasileira a se recuperar. Eles ressaltam, no entanto, que o efeito pode demorar a chegar na realidade dos brasileiros. A família Souza, após comprar sua casa em 2012, está com complicações para pagar as parcelas do financiamento, já que o Sr. Souza foi demitido da fábrica onde trabalhava, ao final de 2015. Isso porque o PIB caiu em 3,8% nesse ano, o pior resultado nos últimos 25 anos, sendo o setor industrial um dos mais afetados pela crise. Agora, sua filha mais velha está cursando administração e procurando por um estágio para ajudar a mãe a arcar com as despesas da família. Com a recente queda da Selic e previsões para futuras quedas ainda maiores, a família torce para que a economia nacional responda a esse estímulo para que possam voltar a ter o padrão de vida de anos atrás. Já Carlos sempre foi muito atento ao mercado e pesquisou sobre possíveis alterações da Selic e de outros investimentos. Economistas esperam uma queda na Selic para os próximos anos como forma de aquecer a economia, podendo chegar até 11% no final de 2017. Diante disso, ele resolveu correr menos riscos, alterando novamente seu portfólio de investimentos. Dessa vez, ele irá aumentar seu investimento em títulos do governo com a taxa pré-fixada, devido a perspectivas de diminuição da Selic.